Galerinha, hoje a gente tá aqui pra falar sobre um dos casais mais shippados do mundo de Naruto. Tsunadezinha e sábio tarado Jiraiya Sensei. Que na verdade nem necessariamente é um casal em si, são dois amigos, ou será que não? Nesse vídeo a gente vai passar aqui por todos os momentos mais importantes entre esse possível casal e com essa recapitulação vamos realmente descobrir, será que Jiraiya e Tsunade de fato eram um casal, era um par romântico ou não, e essa relação não passava de amizade. Bora lá rever essa história? Pra quem tá acompanhando aí os novos episódios de Naruto que lançou dublado, viu a despedida, a última vez em que Jiraiya fala com Tsunade, e por conta dessa cena foi que me veio a ideia de fazer esse vídeo aqui. Mas vamos lá, como diria Jack Stripador, vamos por partes, né? Começando do começo. A primeira vez que a gente vê Jiraiya e Tsunade tendo alguma relação ali, alguma aparição no anime, é lá no clássico, mas isso acontece já quando eles já estão mais velhinho, mais caduco, né? Que o Jiraiya já vai se tornar professor do Naruto, a Tsunade vai chegar para se tornar a Hokage, mas porém, entretanto, todavia, nós tivemos ali em Naruto Shippuden, que foi bem depois, né, flashbacks da história de Tsunade e Jiraiya, e eu quero começar por aí, começando realmente bem lá do início, enquanto eles eram crianças, jovens genins mancebos. Nessa época, a equipe era formada por Jiraiya, Tsunade e Orochimaru e com seu professor Hiruzen Sarutobi, o véu sem vergonha. Nesse período aí a gente tinha bem aquele trio, digamos, padrão, né, do mundo de Naruto. A meninazinha chata, o moleque prodígio, que no caso era o Orochimaru, e o brincalhão fracassado, que no caso era o Jiraiya. Apesar de que o Jiraiya, apesar de ser um brincalhão naquela época, ainda assim era bem mais forte do que, digamos, o Naruto, que seria a sua versão ali no mundo do Naruto clássico, né? Mas apesar de forte na sua época, claramente Tsunade e Orochimaru ainda assim estavam à sua frente em questões de habilidade shinobi, né? Além de levarem também bem mais a sério qualquer uma de suas missões ou tarefas. Então nessa época aí, como padrão também, o mongoloide brincalhão era apaixonado pela menina chata, assim como o Naruto era apaixonado pela Sakura, né? Porém, eu acho que fica claro que o gostar do Jiraiya pela Tsunade, mesmo nessa época, já era um pouco diferente do que o Naruto. Você vê ali que o Naruto tinha nada mais que um crush pela Sakura. Podemos dizer assim que paixão mesmo, amor do Narutinho foi o Sasuke, claramente, né? Mas o Jiraiya não. Ele, claramente, ele mesmo desde criança já sentia algo diferente pela Tsunade, apesar de desprezo ser a menor coisa que ela sentia ali pelo Jiraiya, né? Porque pra ela o Jiraiya era um zero à esquerda da esquerda da esquerda. Mas aí o tempo passa, eles acabam sendo um dos únicos grupos aí do mundo de Naruto que consegue crescer juntamente como uma equipe, né? Tipo, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru ficam, de certa forma, chegam aí na idade adulta ainda juntos como uma equipe, coisa que no mundo de Naruto raramente acontece, né? O Naruto não fica assim, o time 7. O time do Minato não fica assim, até onde eu sei. O time do Kakashi não fica assim. Raramente a galera consegue crescer viva ainda, né? E juntas. E não era uma época fácil não pra galera tá viva ali não. Porque os caras cresceram no meio do tiro, porrada e bomba. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. Eles só ficaram vivos porque os três eram muito poderosos. E ainda mais poderosos estando juntos. Tanto que ficaram conhecidos como os lendários Senins da Folha, né? E nessa época aí em que eles já estavam na guerra, né, lutando lá como os três lendários Senins, você pode ver que a relação entre Jiraiya e Tsunade mudou bastante. Porque apesar do Jiraiya claramente ainda gostar muito da Tsunade, além de romanticamente também admirar a força dela, a Tsunade já não desprezava mais o Jiraiya assim como quando era criança, né? Porque naquela época o Jiraiya, além de ser um paspalhão, um brincalhão, ainda era bem mais fraco do que ela própria. Mas depois que eles cresceram, a Tsunade, como se especializou como uma ninja médica, mas ainda assim tinha habilidades em combate, pôde ver as habilidades do Jiraiya crescer muito e claramente ultrapassar ela em nível de força, né, de porradaria. Então nessa época o que a gente podia ver ali da Tsunade para com Jiraiya era uma espécie de admiração em relação ao poder dele, né? Mas ainda assim mantinha aquela relação de professora, digamos assim, né? Dando os puxão de orelha no Jiraiya quando ele ficava naquela mod brincalhão dele, né? Mas durante esse período aconteceu coisas muito importantes dentro dessa relação aí. Com certeza, durante as batalhas, houveram muitas vezes em que
que um salvou a vida do outro, né? Mas a que foi demonstrada no anime, assim, que foi um dos momentos mais importantes nessa relação, foi quando, em um determinado momento em que o trio tá enfrentando um grupo de ninjas lá muito poderoso, Jiraiya acaba sendo ferido gravemente e meio que tava atrasando o grupo, né? Tava atrasando os três. E naquele momento, Orochimaru, frio e calculista como sempre, psicopata da peste, Titio das Cobras falou que tinha que passar o cerol no Jiraiya, porque ele tava atrasando a galera e eles não podiam deixar ele ali vivo, porque se deixassem ele vivo ali, os inimigos podiam vir e torturar ele, tirar informações dele. Então, o ideal, né, na cabeça do Orochimaru, para conseguir cumprir a missão e fugirem dali, seria passar o cerol no Jiraiya. Mas a Tsunade, mesmo correndo o risco de morrer, dos inimigos alcançarem eles e matar todo mundo ali e conseguir dar maior merda, Tsunade não abre mão de Jiraiya e diz que vai proteger ele até o fim. E se o Orochimaru ousasse encostar no Jiraiya, quem ia morrer ali não seria o Jiraiya, seria ele, seria Orochimaru. Pra você ver como, apesar de que claramente o Orochimaru era mais forte do que a Tsunade fisicamente, né? Mas a Tsunade não era nada desprezível em combate, tanto que a ameaça surte efeito e o Orochimaru recua. Você acha que se ela não valesse de nada ali na porradaria, ou Maria ter voltado? Não, ele matava. E se ela botasse BO também, matava ela também. Mas claramente ela iria dar muito trabalho pra ele, causando assim a morte de todo mundo, né? Já que ia dar tempo da negada chegar e capturar eles. Então, Orochimaru, calculista como sempre, vê que não vai ter outro jeito, né? Vai ter que realmente deixar o Jiraiya vivo ali. Então, essa situação da Tsunade proteger o Jiraiya com a sua própria vida foi um dos momentos assim que demonstrou o sentimento que Tsunade tinha por Jiraiya naquela época, que claramente não era um sentimento romântico, mas sim eles já tinham desenvolvido uma amizade e companheirismo assim a níveis estratosféricos, coisa de família mesmo, de arriscar a vida pelo outro. Mas e Jiraiya, será que ele ainda sentia aqueles mesmos sentimentos que ele tinha quando era Genin pela Tsunade? O anime deixava parecer que sim, mas em um determinado momento, enquanto eles ainda estavam ali naquela mesma idade da guerra, né? Eu não sei se necessariamente pós-guerra ou foi antes da guerra, é nos revelado um momento lá em que Jiraiya tá conversando com outra senhorita, né? Coisa que o Jiraiya gostava muito de fazer, inclusive. E lá ele revela que, digamos que o coração dele já é de outra mulher. E tipo, nunca vai poder ser de outra. E claramente ali ele tá falando da Tsunade. Ele fala que ela já perdeu muitas pessoas, que são os acontecimentos mais pesados assim na vida da Tsunade, né? Quando ela perde o marido e o irmão lá próximos ao fim da guerra ali. E ele fala pra ela que mesmo que ela nunca vai retribuir aquele amor que ele sente por ela, ainda assim ele vai estar lá por ela, dando tudo que ele pode, felicidade, tentando curar um pouco dessa tristeza que ficou no coração dela por essas perdas que ela teve. Só que, diferente do Naruto, que era um gado da peste e ficou atrás correndo do rabo de saia do Sasuke a vida toda, o Jiraiya, apesar de amar profundamente a Tsunade e deve ter sofrido bastante durante a vida com o desprezo dela e também na época em que ela se casou ali com o Dana, mas o bicho não deixou a vida dele parar não, o homem foi atrás de rabo de saia, foi frescar aí pelo mundo, né? Apesar de saber que nunca iria encontrar outro amor da vida dele, né? Seriam só boas companhias ali passageiras, né? E então, com o fim da guerra e depois das percas ali da Tsunade, esse casal acaba meio que se separando, né? Porque a Tsunade já tinha se casado, então muito provavelmente Jiraiya já tinha se afastado um pouco dela por conta disso. E depois das percas da Tsunade, ela se fechou pra tudo, meu amigo. Então, você imagina se antes ela já não tinha lá essas liberdades pro Jiraiya, imagina agora com esses traumas. Então eles se afastam, Jiraiya vai viver a vida dele como um viajante, vai conhecer o mundo, vai investigar as coisas ali como um ninja de Konoha externo, e a Tsunade vai viver a vida dela ali na sofrência, apostando, bebendo e frescando por aí também. Até que chega o momento de Naruto clássico, onde Jiraiya retorna para Konoha e acaba se tornando professor do Narutinho.
Coisa que ele já devia ter feito há muito tempo, né? Porque o bicho era praticamente o avô do Naruto e nunca nem foi dar um abraço no moleque enquanto ele tinha, sei lá, até 11 anos de idade. Mas tudo bem, né? E nessa mesma época, infelizmente, Hiruzen vai de base pro titio Cobra Rei Orochimaru. E nesse momento, Konoha fica sem um Hokage, né? Os caras inicialmente vão atrás do Jiraiya pra ver se ele quer virar Hokage. Só que o Jiraiya, apesar de ter o poder pra isso, ser poderoso bastante pra substituir de boa ali o Hiruzen, mas ele, pela sua personalidade, não quer nem a pau esse cargo, meu filho. Então Jiraiya mesmo dá a ideia de colocar a Tsunade como uma Hokage, já que a personalidade da Tsunade sempre foi, digamos, bem mais a ver com esse cargo, né? Que além de muito poderosa em combate, ela também era a melhor ninja médica do mundo e sempre foi muito, digamos, centrada e detalhista em todas as suas missões. Então, digamos que ela tinha todas as características necessárias ali para ser uma boa Hokage. Tirando a força, né? Porque apesar de poderosa, ela nem se compara com nenhum dos outros Hokages. Mas tudo bem. Então nesse momento a gente tem aí, digamos que um reencontro entre Jiraiya e Tsunade depois de bastante tempo aí. Desde a juventude praticamente até a quase velhice ali dos dois. Jiraiya com aquele mesmo jeito brincalhão de sempre, tentando convencer a Tsunade a se tornar uma Hokage. E a Tsunade, como sempre, dando carão no Jiraiya e querendo recusar o convite. Mas em determinado momento ela acaba aceitando, e nesse meio tempo a gente também tem outro, digamos, momento muito importante na vida dos dois, que é quando o Orochimaru tenta convencer a Tsunade a dar os braços dele de volta, que tinha sido lá arrancados pelo Hiruzen. Em troca, o Orochimaru iria reviver tanto o irmãozinho dela quanto o ex-marido dela, dois dos únicos homens que ela realmente amou na vida. A Tsunade de fato fica muito balançada, não sabe. Chega um momento até dela pensar que vai aceitar a proposta, mas então aparece Jiraiya e diz que o Orochimaru estava só enganando ela, que aquilo não ia fazer nada de bem para ela, e ele coloca sua própria vida em risco para salvar a Tsunade, mesmo da sua própria decisão, sabendo que aquilo ali não iria fazer nenhum bem para a Tsunade, né? Então ele vai e enfrenta o Orochimaru para tentar salvar a Tsunade daquela situação, colocando sua própria vida em risco e também prometendo acabar com a vida de um dos seus melhores amigos, porque apesar do Orochimaru já ser um inimigo declarado de Konoha, mas ainda assim Orochimaru com certeza tinha sentimentos de companheirismo ali pelo Orochimaru, demonstrando assim mais uma vez todo o sentimento que Jiraiya sente por Tsunade, arriscando sua própria vida numa batalha mortal contra Orochimaru. Tsunade acaba aceitando virar Hokage. Naruto viaja com Jiraiya para poder treinar, né, e aprender novas técnicas e se proteger da Akatsuki. Eles retornam, a gente tem ali algumas interações entre Jiraiya e Tsunade, mas até que chegamos no último encontro entre Jiraiya e Tsunade. Até esse momento, Tsunade nunca tinha demonstrado nenhum tipo de apreço romântico por Jiraiya, né? E sim, no máximo, uma admiração pela força dele na época da sua juventude na guerra e um companheirismo, né? Uma amizade ali. Mas nesse último momento, nesse último encontro dos dois, eu posso te dizer que algo realmente mudou. A Tsunade conversa com Jiraiya muito preocupada porque Jiraiya tá dizendo para ela que vai investigar a Akatsuki. Ele descobriu algumas coisas ali em relação ao Dia da Chuva, em relação ao Pain, né? Informações leves, e ele tem que ir lá para investigar pessoalmente e descobrir mais informações, porque eles estão travando uma guerra, né? E a galera tá atrás do Naruto, que é praticamente um neto pro Jiraiya, né? E ele iria fazer de tudo para proteger ele. A Tsunade fica muito preocupada com isso, sabe que a negada lá é muito perigosa e a chance do Jiraiya ir de base era grande. Tenta até mandar Ambus para essa missão em vez do Jiraiya, mas ele diz que claramente ele era o mais indicado para fazer essa missão, porque claramente ele era o ninja mais forte ali da época, e se alguém tinha alguma chance de voltar vivo era ele. Então ele disse pra Tsunade que sim, ele quem tem que ir fazer essa missão, e que ele arriscaria a vida dele quantas vezes fosse, e daria a própria vida se fosse para proteger Konoha e proteger Naruto, e claramente também proteger ela, o amor da sua vida. Tsunade nesse momento olha para Jiraiya com um olhar diferente, a gente consegue notar. E o autor ainda dá aquela leve dica, deixando as bochechas da Tsunade rosas, claramente demonstrando ali que finalmente a Tsunade conseguiu compreender que todo sentimento que ele sempre sentiu ali pelo Jiraiya não eram só sentimentos de companheirismo e amizade, e sim existia, ou começou a existir nesse momento, um sentimento romântico ali dela
pra com ele. Porque, claro, meu amigo, o Jiraiya era simplesmente o ninja mais poderoso de todos. O cara tava dizendo ali pra ela claramente que iria arriscar a vida pra salvar a aldeia, o Naruto e ela. Como é que essa doida não ia se apaixonar por esse cara? E claramente ali, no último momento entre os dois, quando o Jiraiya disse pra a Tsunade apostar que ele não ia voltar vivo, porque a Tsunade sempre perde as apostas, então se ela apostasse contra ele, muito provavelmente o Jiraiya iria voltar vivo e ela ia continuar perdendo as apostas. Tsunade vê o Jiraiya indo embora e aí ela percebe que, de fato, ela amava ele. E eu diria que talvez, caso o Jiraiya tivesse voltado vivo, a gente poderia sim ter visto aí esse casal finalmente ficando juntos. Seria um grande fanservice aí pra nós outros ver finalmente o Jiraiya tendo ali o que ele sempre desejou e conseguindo finalmente ficar com o amor da sua vida. Mas infelizmente a gente sabe o que acontece. Jiraiya encontra com Pen, acaba sendo derrotado e eliminado. Quando a Tsunade recebe essa notícia, meu amigo, é mesmo que levar um tiro no coração. Quando finalmente ela tinha percebido seus próprios sentimentos por Jiraiya, ele infelizmente foi de base e tudo que ela possivelmente ou poderia sentir ou dizer para ele, falar para ele, tudo que eles poderiam ainda viver juntos, infelizmente foi tirado deles brevemente, né? Mas ainda assim, eu achei uma das relações aí mais bonitas e mais poéticas dentro do mundo de Naruto, foi essa relação entre Tsunade e Jiraiya. Agora, pequeno gafanhoto, diz aí você, o que é que você achou da relação aí de Tsunade e Jiraiya? Tava certo, eu tava errado? Tsunade nunca amou o Jiraiya de fato, foi só amizade? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião também, beleza? Ou se tiver algum momento aí importante entre os dois que eu não mencionei aqui, também deixa aí pro pessoal ficar sabendo e ficar mais informado, né? Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!